A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e aos nossos amigos, aqueles que estão dando ouvidos à palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 28 de junho de 2024, 20 horas, estamos iniciando uma meditação na Palavra de Deus que pretendemos fazer todas as sextas-feiras às 20 horas. E nesta Palavra de Deus ela vai trazer uma reflexão sobre algum assunto da semana que saiu em nossos jornais, nas nossas televisões, e que estão relacionados com a nossa fé cristã. Como é muito comum nos dias de hoje, quase todas as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade têm relação com a nossa vida espiritual. Então é muito importante o crente estar atualizado e atento àquilo que está acontecendo. Por exemplo, esta semana foi legalizada o porte de pequena quantidade de drogas, maconha. E isso causa um tremendo impacto na nossa sociedade. Eu quero deixar claro a posição minha e creio que de grande parte da Igreja Cristã do Brasil. Somos contrários à aprovação desse uso, porque está falando em destruição da família. Muitos pais, muitas mães, inclusive em nossas igrejas, têm derramado muitas lágrimas pelos seus filhos por estarem envolvidos em drogas. Mas eu não quero trazer como pauta esse assunto. Vou um pouquinho mais além, porque essa é uma pauta que está ligada com várias outras situações espirituais que estamos vivendo, em que quando nós nos posicionamos, a Igreja de Cristo, contra esse pseudo-progresso, nós somos considerados fundamentalistas. Às vezes, até fanáticos. Nos acusam de agressivos. Portanto, é importante nós relembrarmos alguma coisa da história cristã. Eu quero falar nesta oportunidade sobre o fundamentalismo cristão. O que é ser um cristão fundamentalista? Você é um cristão fundamentalista? Creio que no final da nossa meditação você possa já ter uma posição definida. Eu sou um fundamentalista cristão. Essa é a minha posição bem clara. Nem toda a igreja é. E eu coloquei como título da nossa meditação
Exatamente isso, fundamentalismo cristão. Criticar ou elogiar. Então, para a nossa meditação, eu quero primeiro ler um versículo que está lá no Salmo 11, no verso 3. Diz o salmista: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, esse nosso estudo, esta nossa meditação, para que nós possamos adquirir sabedoria, Senhor, para enfrentarmos os desafios da sociedade presente, Senhor, que tanto tem tocado nos fundamentos cristãos, de forma a abalá-los. Dai-nos da Tua graça para que nós possamos permanecer firmes, defendendo a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O termo fundamentalismo cristão surgiu no início do século XX, nos Estados Unidos da América. Lá, naquela época, já estava ocorrendo um liberalismo teológico dentro das igrejas. Hoje temos muitas igrejas bastante liberais. Esse movimento começou no século passado, lá por volta de 1915, 1920. Então, esse movimento cristão chamado de fundamentalista, ele buscou defender e preservar os princípios básicos do cristianismo tradicional, que, segundo os seus adeptos, estavam sendo ameaçados. E eu ainda creio nisso. Os nossos princípios básicos daquela igreja que surgiu na doutrina dos apóstolos, eles continuam sendo ameaçados. O marco fundamental desse fundamentalismo cristão, ele surgiu com uma publicação de uma série de ensaios intitulada The Fundamentals, os fundamentos, um testemunho da verdade. Dois irmãos em Cristo e irmãos fisicamente, Aimee Stewart e Milton Stewart, sendo homens muito prósperos na área do petróleo lá na Califórnia, eles tiveram como objetivo reafirmar a ortodoxia cristã, para fazer face àquele modernismo que estava crescendo. Principalmente que estava adentrando às escolas os ensinamentos darwiniano. Darwin, século anterior, século XIX, tinha trazido ensinamentos da teoria da evolução. O homem é resultado de uma evolução natural. E isso começou a chegar nas escolas e preocupar seriamente os homens cristãos daquela época, como preocupam até hoje. Porque a Bíblia é clara que Deus criou o homem e a mulher. O homem do pó da terra e da costela de Adão criou a mulher. Isso não é fantasia, isso é uma realidade bíblica. E nós, fundamentalistas cristãos, cremos que a Bíblia é infalível e sem erros em todos os seus aspectos. Este foi o primeiro fundamento que esses
irmãos colocaram no seu manifesto. Nós vamos ver 5 fundamentos ali colocados. O primeiro deles, a inerrância da Bíblia. A Bíblia sem erros em todos os seus aspectos. É essa a nossa crença. Conforme está escrito, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Pedro ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, toda a profecia, ou seja, toda a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, foram escritos por homens inspirados por Deus, através do seu Espírito Santo. Nós somos vasos do Espírito Santo. E Deus usou seus profetas, seus apóstolos, próprio Jesus, para que nos trouxesse a palavra de Deus através das Escrituras Sagradas. Então é Deus escrevendo através de homens, é isso que cremos. Não há palavra na Bíblia de inspiração humana, mas sim de inspiração divina. Por isso, ela ser infalível, porque ali está revelada a plena vontade de Deus, direção de Deus e as leis de Deus. João 17:17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo tópico os fundamentos dos irmãos Stuart foi acerca do nascimento virginal de Jesus. A doutrina de que Jesus nasceu de uma virgem. Mateus 1:21. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus nasceu de mulher, mas de uma mulher que não tinha conhecido marido, como veio a conhecer depois José. Ela foi ali abençoada pelo Espírito Santo de Deus e Jesus nasceu daquela virgem. Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu 700 anos antes de Jesus. O profeta Isaías profetizou: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Terceiro tópico desse manifesto fundamentalista: a expiação vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. A crença de que a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício pelo pecado da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem, para se religar com Deus, precisa passar pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa crença, por isso somos chamados fundamentalistas. 1 Pedro 3:18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, ensinamento cristão profundo, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi levado ali na cruz do Calvário, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. E agora aquele que nele crê será salvo e não será condenado, porque seremos justificados diante de Deus pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa faz parte dos nossos fundamentos na fé cristã. E eles não podem ser arrancados, porque se for arrancados,
já não é mais cristianismo, é outra coisa. Jesus mesmo disse, e Mateus escreveu lá em Mateus 26 e 28, por isto é o meu sangue, porque, melhor dizendo, porque isto é meu sangue, falando de Jesus na noite em que antecedeu a sua morte, diante dos discípulos, tomando a Santa Ceia. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ali Jesus instituindo a ceia e mostrando que o seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados de muitos, de todos aqueles que crerem que Jesus morreu pelos seus pecados. Quarto tópico, a ressurreição corporal de Jesus. Cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Cremos na ressurreição física de Jesus após a sua crucificação. No domingo, que nós conhecemos hoje como domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Romanos 10 e 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a confissão passa em reconhecermos que o sangue vicário de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado pelos nossos pecados. Eu creio nisso, eu creio que eu sou um pecador e preciso de um Salvador diante de Deus. E, crendo nisso, eu confesso ao Senhor Jesus como meu Senhor e creio no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E por isso eu serei salvo. Então, nós cremos na salvação. Eu posso falar com o pulmão aberto. Eu creio na minha salvação. Se você creu em nosso Senhor Jesus Cristo, se você creu que Jesus derramou o seu sangue justo pelo seu pecado, e se você o confessou diante dos homens e creu no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, você também pode proclamar: eu sou um salvo. Livre és tu, como diz o hino. E quinto e último fundamento que os irmãos Stuart colocaram é a autenticidade dos milagres de Jesus. A aceitação dos milagres descritos na Bíblia como eventos reais e históricos. Então, lá em Romanos 8 e 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito em que vós habita. Então, nós temos agora o Espírito Santo dentro do nosso coração. E esse mesmo Espírito que ressuscitou dos mortos também vivificará o nosso corpo mortal pelo Espírito que nós habita. Como disse o apóstolo Paulo, no tocar da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. É a que Paulo está se referindo. O que aceitaram Jesus como Salvador, que creram no seu sangue derramado na cruz, que creram na inerrância da Bíblia Sagrada, que creram no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, que creram que o sangue de Jesus foi derramado pelos seus pecados. Esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados nos ares juntamente com eles. E nos encontraremos com o Senhor. Nós cremos fielmente nisso. Esse é o nosso testemunho. Esses são os nossos fundamentos.
Mateus 28 e 7 diz assim: Vinde e vede o lugar onde jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia, e ali os vereis. Então foi anunciada, aquelas mulheres anunciaram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus fala para elas: olha, então vai e fala para os discípulos que eu ressurgi dos mortos e que vou adiante para eles irem para a Galiléia, que eu vou me encontrar com eles lá. Nós cremos em tudo isso, na inerrância da palavra de Deus, no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua expiação vicária, na sua ressurreição corporal e na autenticidade dos milagres de Jesus. Você pode ter um milagre hoje na sua vida crendo nisso. O movimento fundamentalista, ele se consolidou e vem até os dias de hoje. Mas ele se fortaleceu lá na década de 20, principalmente graças a esses dois irmãos que reagiram à cultura, como dizer assim, da incredulidade que já estava entrando no coração dos homens através de teorias nunca comprovadas cientificamente, mas que hoje já é dada como ciência. E, portanto, as pessoas rangem os dentes quando falamos assim, mas nós cremos assim. E estamos até os dias de hoje resistindo na fé até aquele dia que o Senhor vai encontrar com a sua igreja. É muito importante você tomar uma posição. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E este mundo no maligno, ele tenta derrubar os alicerces da igreja. De diversas formas. Uma das formas é a perseguição. Muitos cristãos na antiguidade foram presos e mortos. Hoje muitos cristãos também estão sendo presos. Mas quando um cristão sofre perseguição, a igreja cresce ainda mais. Eu creio no crescimento da igreja no Brasil. Fortemente. Porque temos visto testemunho de fé. Mas há uma outra forma mais sutil de perseguição às nossas igrejas, ao cristão em geral, é através da infiltração em nossos meios. Então começa pelos colégios, ensinando os nossos jovens, deturpando-os da verdade, tornando pessoas liberais quanto ao uso de drogas, por exemplo. Então a cultura do presente século, ela sempre vem em desacordo com os valores cristãos que sempre preservou a moral, os bons costumes, o dizer a verdade, o abrir do coração, a abertura para o diálogo. Nós não somos fechados, não impomos, somos fundamentalistas no que diz respeito à doutrina, mas não impomos a nossa doutrina a ninguém. Disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então cabe a cada um
decidir, cabe à igreja anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, ensinar a verdade. Com tempo bom ou com tempo ruim, para que alguns cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados. Oramos por este mundo, oramos pelas pessoas. Então, muitas vezes somos desprezados, considerados fanáticos. É usado esse termo fundamentalista como um religioso fanático, um religioso que não está aberto à conversa. Sim, estamos abertos à conversa, não estamos abertos ao pecado. É diferente. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então são palavras de bondade, de amor, de aceitação. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina para transformarmos a nossa mente, não nos conformarmos com a cultura do século presente, porque ela vai em desacordo com os princípios morais da cristandade. Então eu posso dizer com muito orgulho que eu me alegro quando sou considerado um fundamentalista cristão. Agora, como eu falei, nós estamos abertos. Então, muitas igrejas têm deixado essa sociedade progressista entrar dentro da igreja, mudando a doutrina bíblica fundamental e trazendo novos ensinamentos. Alguns já querem até mudar as escrituras sagradas para atualizá-las com a cultura presente. Isso é um erro. Então, que Deus nos abençoe e que você possa tomar uma posição. Cabe a você tomar essa posição. Como eu coloquei no princípio do nosso estudo e como título da nossa meditação hoje. Fundamentalismo cristão. Criticar ou elogiar. Cabe a você decidir. Que esse estudo e os versículos citados possam fortalecer a sua fé. Amém? Vou orar por você, para que Deus abra o seu coração para essa verdade maravilhosa, que é seguir os fundamentos dos apóstolos, os fundamentos do cristianismo alicerçados na fé, não deixando que os nossos fundamentos sejam arrancados, porque aí o justo sofrerá muito. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, que possa entrar em seus corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.